Exclusivo, o Domingo Espetacular tem acesso ao secreto manual de sequestro do Hamas. Um documento que revela como foi planejado o ataque terrorista de 7 de outubro. Táticas claras sobre sequestros e assassinatos. Um guia para os soldados do Hamas seguirem no dia do ataque. Um material exclusivo que você vê agora, no Domingo Espetacular. 7 de outubro de 2023. 2.500 soldados do Hamas, grupo terrorista da faixa de Gaza, entram em território israelense acobertados por uma bateria de foguetes e matam 1.400 pessoas. O governo de Israel calcula 200 reféns levados para o outro lado da fronteira. No dia do ataque, o exército israelense diz ter encontrado no bolso de um integrante do Hamas este manual. O terrorista foi morto pelos militares israelenses antes de conseguir escapar de um dos kibbutz que havia sido invadido pela organização terrorista. O documento está escrito em árabe. O governo e o exército de Israel não quiseram indicar alguém para falar sobre o manual do Hamas, com receio que a fala fosse interpretada como propaganda. Este professor, escritor e especialista em grupos radicais islâmicos avaliou conosco ponto a ponto. O documento foi bem planejado. É um manual bem feito. Não foi algo improvisado. São 8 tópicos. O primeiro fala em pegar reféns em diversos locais dentro das áreas pré-determinadas nos mapas da operação de invasão a Israel. Depois, reunir os reféns em 1 ou 2 lugares a ser definido no campo de ação. Segundo, fala sobre o controle dos reféns. Matar qualquer um que possa ser uma ameaça, causar distração ou confusão. Ainda fala em criar o caos, usando armas de fogo, granadas de fumaça, ameaças, choques elétricos, sedativos, violência e terror, matando em último caso. O cenário deve ser também controlado com bloqueios de entradas e saídas, uso de carros-bombas, explosivos e atiradores. Em terceiro, o manual do Hamas diz que os reféns devem ser revistados, recolhidos os documentos, as pessoas amarradas pelos punhos e pelos calcanhares e usados como escudo humano, se necessário. O manual também fala em separar mulheres e bebês dos homens e torna a recomendar que sejam assassinados aqueles que possam ser uma ameaça. Não há que diferenciar. Para os líderes do Hamas, não há diferença entre uma criança e uma mulher, porque potencialmente todos podem ser soldados de Israel. Quem não é soldado hoje vai ser um soldado amanhã. Será amanhã. Em quarto lugar, diz que é preciso roubar das casas o máximo de comida possível. É preciso, segundo o manual, organizar alimentos, bebidas, iluminação e primeiros socorros aos reféns. Mas nunca um soldado do Hamas deve compartilhar a sua própria comida com os sequestrados. Eles não querem criar vínculos. E o Hamas diz, não sejam empáticos com os reféns. Sejam empáticos com seus reféns. O quinto tópico orienta que os terroristas não informem o número de reféns, onde estão escondidos, com quais líderes estão falando e não falem sobre as mudanças de local de cativeiro. Cubram as janelas e nunca digam ao inimigo o número de mortos ou feridos. Os soldados do Hamas devem mostrar força e não medo ou fraqueza. Todo grupo terrorista mata civis para alcançar objetivos políticos. Essa é a descrição de qualquer grupo terrorista. Perfeita de lo que é um grupo terrorista. O sexto e o sétimo tópicos tratam da comunicação. Recomenda usar conexões seguras, fornecer celular para os soldados, conectar-se às redes de Israel o máximo possível, não usar sinal de Wi-Fi aberto no próprio território e assegurar a comunicação via rádio com as lideranças gerais. E fazer transmissões das barbáries ao vivo durante as operações. Não gastar à toa a bateria das câmeras, mas usá-las o máximo possível. Eles querem mostrar para o inimigo que são muito superiores e que são capazes de derrotá-los mentalmente. Por último, diz que as negociações políticas só devem ser feitas pelos líderes do grupo. O documento ainda traz detalhes dos uniformes militares israelenses e das armas usadas pelas forças de defesa de Israel.
Pergunto ao professor se ele acredita que o documento possa ter sido inventado. Não faz sentido dizer que esse manual é falso, porque quando a guerra começou, o Hamas fez coisas mais graves do que as que estão no manual. Hicieron cosas más graves de lo que aparece ahí. Nas 2 semanas seguintes ao atentado, o Sistema de Defesa Antiaérea de Israel derrubou 7.400 foguetes lançados pelo Hamas a partir da faixa de Gaza. Com autorização do Exército, mostramos, sem revelar a posição exata, uma das bases secretas que compõem o Iron Dome, a cúpula de ferro, um sistema que dispara mísseis teleguiados a partir dessas caixas retangulares. Um confronto sangrento com táticas assassinas e sem perspectiva de fim.